Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Hoje nós estamos juntos aqui nesse vídeo muito importante. Talvez um dos mais importantes que eu esteja fazendo para você, para que nós, não somente nesse período da Quaresma de São Miguel, possamos viver intensamente o que Deus tem para nós, receber as graças do céu que Deus tem reservada para nós, mas também o objetivo final da nossa existência nessa terra, que é a nossa salvação eterna. Nesse vídeo nós vamos fazer um belo exame de consciência e vamos aprender o porquê, o valor do exame de consciência, para que possamos realmente ter uma conversão verdadeira, uma vida cristã, caminhar junto com Cristo, junto com a igreja, com os ensinamentos da igreja, como os santos vivenciaram. Então eu quero te dizer que, antes de tudo, o mais importante é a nossa salvação. Que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma vez o jovem rico perguntou a Jesus, lá em Mateus 19, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, bom, só Deus é bom. Obedeça a Deus. Obedeça ao seu Criador. Obedeça aos mandamentos de Deus. E o jovem disse, desde a minha infância, eu tenho procurado viver os mandamentos de Deus. Jesus vai dizer quais são, vai resumir os mandamentos e vai citar. Então, meus irmãos, desses mandamentos, como está escrito na primeira carta de São João, que Deus é amor. E nós só amamos a Deus de verdade quando obedecemos os seus mandamentos. Está escrito assim na carta de São João, eis o amor de Deus, que obedeçamos aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Deus é como que alguém que diz assim, seja feliz seguindo o que eu tenho para você, seja feliz estando junto comigo, não como alguém que queira possessivamente porque tem um interesse, não, mas podemos comparar como se fosse a água que diz para o peixe, não se afaste de mim, porque senão você não vai poder sobreviver. Deus deseja a nossa felicidade, e Deus, que não podia sofrer, se tornou um de nós, assumiu a nossa dor, para que nenhum de nós se perca, mas Ele não tirou a nossa liberdade. Ele deixou que nós sejamos livres para escolher o amor ou rejeitar o seu amor. E se nós não amamos a fonte do amor, porque Deus é amor, 1 João 4, versículo 8, 1 João 4, versículo 16, ele repete, Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E eis o amor de Deus, está na primeira carta de São João, que obedeçamos os seus mandamentos. Jesus diz, aquele que me diz Senhor, Senhor, mas não pratica o que eu mando, esse não vai se salvar, esse não me ama. E Jesus diz também em Mateus, eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la, eu vim trazer a plenitude da compreensão e da vivência da lei do amor. Então Jesus não muda os 10 mandamentos que já estão lá no Antigo Testamento. Olha só que coisa bonita. Se você quiser, você pode anotar. 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento que dizem assim, olha, Êxodo 34, 28. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água, como Jesus no deserto, né? E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Êxodo 34, 28. As 10 palavras, grava bem isso no seu coração. Deuteronômio 4, 13. Ele deu-vos a conhecer a sua aliança e ordenou-vos que a observasses, as 10 palavras que ele escreveu nas 2 tábuas de pedra. E por fim o povo pecou, o povo construiu um ídolo e caiu na bagunça, na farra, na orgia, não é? Começou a acontecer a idolatria de uma falsa divindade. E Moisés quebra aquelas 2 tábuas da lei, representando o que o povo fez, desobedecendo, eles quebraram a aliança de Deus e todo o povo foi corrigido. E depois disso,
Moisés subiu novamente a montanha e Deus escreveu novamente em outras tábuas de pedra. Deus dá uma nova chance quando nós pecamos. Olha aqui, Deuteronômio 10:4. O Senhor gravou nas novas pedras o que ele tinha escrito nas primeiras, as 10 palavras que ele vos tinha dirigido no monte do meio do fogo, no dia da assembleia. Devolveu-mas em seguida. Deuteronômio 10:4. Por que eu estou lendo isso aqui para você? Porque essas 10 palavras são fundamentais. Se você quer entender o que é amor de verdade, 2 caminhos que eu te dou. Primeiro, olha para o crucifixo e lembra do que Jesus sofreu por amor a nós. Isso é amor de verdade. Segundo, medite 1 Coríntios 13, que vai dizer tudo aquilo que Jesus foi aqui. O verdadeiro amor, ele é paciente, ele não se encoleriza, ele tudo crê, tudo suporta. O verdadeiro amor jamais passará. Se você quiser ainda, tem Mateus capítulo 25, que Jesus diz que como nós tratarmos o nosso irmão, exatamente o que nós fizermos para o nosso irmão, estamos fazendo com o próprio Deus. O que fizerdes ao menor, ao mais desprezado desses seus irmãos, dos meus irmãos, é a mim mesmo que você está fazendo. E São João da Cruz vai dizer, baseado nessa passagem da Escritura, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados segundo o amor. Não quantas coisas boas você fez, não quantas obras de caridade, quantas esmolas, quantas missas, quantos terços, não. Mas quanto de amor você colocou em cada atitude que você fez, no seu dia a dia. Você que prepara uma comida, não é quantos pratos de comida que você fez para a sua família, mas quanto de amor você fez. Quanto de amor você colocou em cada atitude, em cada pessoa que você encontrou. E outra, Deus é bom em misericórdia. Nós erramos, às vezes não temos paciência, não tratamos bem o nosso irmão, mas existem aqueles que se arrependem, que procuram reparar. Me desculpa, eu não estava bem naquele dia, e procura reconciliar. Mas se a gente não procura transformar tudo em amor, reparar os nossos pecados, se arrepender com humildade, como nós encontraremos a salvação? Porque o céu é puro amor e só entra no céu quem se decide para viver o verdadeiro amor. Não existe verdadeiro amor se nós desligamos da fonte primeira, se nós cortamos a ligação com os 10 mandamentos da lei de Deus. E olha aqui, meus irmãos, o que ensina o Catecismo da Igreja Católica. Se você quiser, você pode meditar o Catecismo, depois você pode olhar na sua casa. Eu sei que você tem o Catecismo aí na sua casa, né? Todo cristão católico deve ter, a partir do número 1022. Mas especialmente eu vou ler aqui para você o número 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência da eternidade, tanto do céu como do inferno. Eu quero te dizer uma coisa muito séria aqui. O ensinamento da Igreja afirma a existência da eternidade do inferno. O inferno existe e é para sempre. Está aqui no Catecismo. As almas dos que morrerem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, que é a suma felicidade. O único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Esse ensinamento da Igreja é muito forte, meu irmão, minha irmã, muito sério. Se alguém morre em pecado mortal, essa pessoa perde a sua salvação eterna. Porque o pecado mortal é uma ruptura absoluta com Deus. Eu disse a Deus, eu não quero viver os teus mandamentos, mas eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu prefiro essa vida, os prazeres dessa terra, do que me preocupar com a eternidade. Eu prefiro o amor próprio do que viver a doação de vida, a imitação de Cristo, do que viver uma vida de amor, uma vida de entrega, uma vida de renúncia para desejar o céu. Então Deus respeita a nossa liberdade.
É muito sério isso que a igreja ensina. Se alguém morre em pecado mortal, vai para o inferno. Você vê na vida dos santos que os santos se preocupam tanto que os seus irmãos não se condenem no inferno. Eles sentem como se fossem eles próprios, pensando, meu Deus, como é uma burrice, como é uma falta de inteligência amar os prazeres dessa terra e rejeitar a eternidade. E os santos fazem sacrifícios para alcançar a misericórdia, para tocar o coração, porque Deus não força, mas Deus derrama graças para alcançar o coração dos seus irmãos pecadores. E fazem sacrifícios, penitências, e por causa da oração dos bons, dos justos, muitas vezes um pecador que está obstinado no pecado mortal, naquele último momento da sua morte, ele recebe uma luz, recebe uma última chance para que ele possa se arrepender profundamente e não ir para o inferno. Mas a igreja ensina que se alguém morre em pecado mortal, essa pessoa vai para o inferno. Nós não podemos esperar, na última hora eu vou receber essa graça, alguém vai rezar por mim e eu vou conseguir um sentimento de amor a Deus, um arrependimento sincero. Não conte com isso. Nós temos que viver agora, como se agora nós fôssemos prestar conta com Deus. Uma vez, São Domingos Sávio estava jogando futebol junto com os outros meninos e Dom Bosco parou e perguntou a todos, se agora Jesus viesse ou se agora fosse a morte de vocês, o que vocês fariam? E um deles disse, eu ia correr para me confessar com o Senhor, Dom Bosco. O outro disse, eu ia correr aos pés do sacrário, pedindo perdão dos meus pecados. O outro disse, eu ia me esconder. E você, Domingos Sávio? Eu continuaria jogando bola, porque eu devo estar preparado para encontrar o Senhor em cada momento. E agora, nesse momento de lazer, eu estou vivenciando o que o horário prescreve. É o horário do lazer. Eu quero viver no amor de Deus esse momento. E daí vem essa frase famosa, né? Quando o Senhor chegar, eu quero estar no meu lugar. O que significa isso? Eu quero estar quite com Deus, eu quero estar cumprindo a minha obrigação. Como diz Jesus no Evangelho, feliz esse servo, que quando o Senhor chegar, o encontrar cumprindo os seus deveres. Então, Ele mesmo, o próprio Senhor, vai te sentar na mesa, vai se colocar um avental e o próprio Jesus lá no céu vai te servir. Está no Evangelho. Feliz aquele servo, mas ai daquele servo que pensar, meu Senhor demora a chegar, vou aproveitar essa vida, vou espancar as pessoas, vou curtir, vou aproveitar, vou gozar desse mundo. Ai desse servo que o Senhor, quando vier, encontrar longe das suas obrigações, desobedecendo os mandamentos da lei de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda um ensinamento básico da igreja. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados na graça de Deus. O que significa isso? Eles tinham dentro de si a vida da Santíssima Trindade. Eram um templo de Deus que morava neles. Eles tinham uma intimidade profunda com Deus. Quando eles cometeram um pecado, que está representado lá no livro do Gênesis, mas que é muito mais do que você possa imaginar. Não é só alguém que comeu uma frutinha, não. Ali representa um pecado consciente, um pecado grave de rejeição de Deus. Quando eles cometeram esse pecado, eles expulsaram o Espírito Santo do seu coração. E a graça de Deus, aprende bem essa palavra, a graça de Deus foi expulsa do coração do homem e sem a graça o homem não podia entrar no céu e ver a Deus. Desde Adão e Eva até Jesus, nenhum ser humano, nem Elias, que foi arrebatado, mas não ao céu da face de Deus, à glória de Deus, não. O ensinamento da igreja, João capítulo 3 diz, ninguém jamais viu a Deus. Quando Moisés falava que ele via simbolicamente a Deus, quando realmente Moisés pediu para ver a glória de Deus, vai dizer que Deus fala assim para ele, eu vou passar, mas você vai me ver pelas costas, porque ninguém consegue me ver. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Então, antes de Jesus vir, ninguém teve acesso ao céu. Jesus disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer desse pão que eu vou dar, jamais vai morrer. Santa Teresinha diz, eu não morro, eu entro na vida. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei.
Quem está com Jesus, Marta também disse, eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar só no último dia. Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive em mim e crê em mim jamais morrerá. Tu crês nisso, Marta? E ela disse, eu creio, Senhor, que tu és o Salvador, tu és o Messias. Eu creio em ti. Então, depois que Jesus veio e pagou os nossos pecados, Jesus desceu à mansão dos mortos e levou todos aqueles, claro, os que não estavam condenados ao inferno, abriu as portas do céu. E hoje nós podemos entrar no céu se nós estamos com a graça de Deus no nosso coração. A vida da Trindade morando em nós. Se nós quebramos os 10 mandamentos como o povo de Deus na antiga aliança e não confessamos os nossos pecados, nós estamos em pecado mortal. Se nós ofendemos gravemente os 10 mandamentos, nós estamos em pecado mortal, caminhando para a perdição eterna do inferno. Estamos sem a graça de Deus e não poderemos entrar no céu. O catecismo, você acabou de ouvir, ele ensina que se alguém morre em pecado mortal, imediatamente depois da morte, como está escrito em Hebreus 9, 27, vem o julgamento e você é condenado ao inferno. Porém, se você estiver confessado, estiver vivendo na graça de Deus, não tiver expulsado o Espírito Santo, mas estiver no seu coração, aí você vai, se estiver plenamente purificado, direto para o céu. Se ainda tiver algum rancor, alguma mágoa, alguma coisa a se purificar, você passa pelo purgatório, mas está garantido o seu céu. Por que eu quis dar toda essa introdução? Para você entender que o exame de consciência não é algo acessório na sua vida. É algo fundamental. Não adianta eu receber muitas graças na Quaresma de São Miguel, que são tantas graças, ou em outros momentos, se eu não me abrir à graça maior de todas, viver o amor de Deus, converter o meu coração para vivenciar os mandamentos de Deus. Como disse o jovem rico, o que eu faço para ter a vida eterna? Só Deus é bom. Observe os mandamentos. É o que Jesus vai nos ensinar. Eis o amor de Deus, viver os mandamentos. Falamos tanto da palavra de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus está resumida, o que devemos viver desse amor de Deus nessas 10 palavras. Jesus disse que não veio mudar o Antigo Testamento, por isso, várias coisas do Antigo Testamento passaram. Eram passageiras, mas essas 10 palavras Jesus reafirmou. Jesus transformou numa profundidade maior ainda. Por exemplo, Jesus diz, vocês ouviram falar, não matar. Eu vou explicar para vocês profundamente esse não matar, diz Jesus. Se você sentir ódio do seu irmão, você já está matando. Se você ofender o seu irmão, você já está matando e vai prestar contas diante do tribunal de Deus. Vocês ouviram falar, não cometer adultério. Eu digo mais, olha aí, o 5º mandamento, não matar, agora o 6º, Jesus diz, se no seu coração você comete adultério, você já é um adúltero. Você nem precisa tocar na mulher do próximo ou no esposo do próximo, da próxima. Você já pecou no seu coração. Se você olhar para uma mulher com desejo libidinoso, Jesus disse, você já é adúltero. Porque no seu coração você decidiu, sim, eu consinto. Sentir não é pecado, sentir a tentação não é pecado, mas quando eu digo eu consinto nesse sentimento e eu foco o meu coração, o meu olhar na direção do pecado, me decidindo por ele, eu já sou adúltero. Jesus vai aprofundar muito mais. Ele não vai mudar nada dos 10 mandamentos, ele vai trazer um sentido mais profundo ainda. Por exemplo, não levantar falso testemunho, Jesus diz, vocês ouviram, E se precisar para garantir que é verdade o que você está falando, você pode jurar no Antigo Testamento. Jesus diz, agora não. Eu digo que você não vai mentir de modo nenhum. Seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus é a verdade, ele é a luz. Quem está em Jesus não pode estar nas trevas, não pode mentir, viver na mentira. Nem uma mentirinha você está tendo parte com o inimigo de Deus. Jesus é mais radical que o Antigo Testamento, mas ele é radical no amor. E deseja que nós sejamos plenos no amor. Ele termina o Sermão da Montanha, aliás, esse discurso inicial do Sermão da Montanha, dizendo em Mateus 5,48,
Sede perfeitos no amor, claro, como vosso Pai Celeste é perfeito. E esses 10 mandamentos têm o único objetivo de nos elevar à perfeição do amor. Depois dessa introdução, dessa explicação importantíssima, para entendermos que é a nossa salvação que está em jogo, decidir pró ou contra os mandamentos, vamos agora para a parte mais objetiva de como fazer o nosso exame de consciência e fazer uma boa confissão. Nós vamos fazer juntos esse exame de consciência, mas eu vou deixar aqui para você, aqui na descrição do vídeo, vamos deixar lá no Telegram, vou deixar onde eu puder deixar esse exame de consciência, que na verdade é do Padre Duarte Lara. Padre Duarte Lara, santidade.net, ele divulga esse exame de consciências para adulto, que ajuda muito a gente entender e fazer um bom exame de consciências para realmente ter uma conversão no nosso coração. Vamos fazer a oração inicial desse exame de consciência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, iluminai o meu coração com a graça do Espírito Santo, para poder reconhecer com humildade os meus pecados e confessá-los com clareza e arrependimento sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, o primeiro passo é esse. É você rezar e pedir ao Espírito Santo que te ilumine para que você faça uma boa confissão. O Padre Pio dava uma dica muito especial. Se você quer realmente uma confissão, que o inimigo não te engane, para que você faça mal feita e não tenha frutos espirituais na sua alma, sempre peça com todo o carinho do seu coração a ajuda de Nossa Senhora, para que ela te ajude, te cubra com seu manto sagrado, para que você faça um bom exame de consciência, para arrepender-se sinceramente de ofender o seu Filho Jesus. Vamos rezar também uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado e nos alcance a graça do verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, da libertação de todos os vícios, de toda a escravidão do pecado, para vivermos a liberdade dos filhos de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, meus irmãos, no nosso exame inicial, a primeira coisa que nós vamos dizer e meditar, a gente pode anotar, não tem problema nenhum você levar para o sacerdote um papelzinho com os seus pecados anotados. Até nós aqui no mosteiro, que confessamos toda semana, a gente tem esse costume de trazer um papelzinho anotado os pecados. E se você ainda não tiver decorado o ato de contrição, não se preocupe, eu também demorei muito tempo, mesmo que seja pequeno ato de contrição, eu demorei muito tempo antes de vir para o mosteiro, né, de decorar. Não tem problema você levar também um papel escrito, o seu ato de contrição que você vai precisar rezar, né? Vamos lá. Primeira coisa, há quanto tempo eu não me confesso? É importante você dizer isso ao padre, porque ele precisa ter uma noção. Se a sua alma está muito tempo sem se confessar, é diferente a atenção que ele vai dar, não é? Você está como que o filho pródigo voltando à casa do pai. Cada confissão nós somos o filho pródigo, mas de maneira especial alguém que tem muito tempo precisa de uma atenção maior. Eu escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão precedente? Se a gente não conta um pecado mortal, um pecado grave, a confissão não é válida. Por isso, se eu fiz isso, eu preciso contar nessa próxima confissão que eu vou fazer agora. E outro detalhe importante, a igreja nos ensina que pelo menos, no mínimo, a igreja como mãe, misericordiosa, mas no mínimo a igreja diz que nós devemos nos confessar uma vez por ano, nos preparando para a Páscoa, que é a solenidade mais importante, o mínimo. Por isso, se tem mais de um ano que você não se confessa, você nem pode receber a Sagrada Eucaristia, porque você está desobedecendo gravemente uma obrigação da lei de Deus, da lei da igreja, de se confessar uma vez por ano, no mínimo. Mas claro que a igreja como mãe, o catecismo da Igreja Católica e as próprias aparições de Nossa Senhora, ela nos recomenda que nós
nos confessemos com frequência. Os santos, que eram santos, se confessavam ou uma vez por mês, a grande maioria uma vez por semana. Então, Nossa Senhora tem nos aconselhado nas suas aparições que nos confessemos com frequência, ao menos uma vez por mês. Ah, se eu passar de um mês sem me confessar, é pecado? Não é que seja pecado, mas você vai estar muito mais frágil na sua vida espiritual, muito mais suscetível às paixões pecaminosas, à fraqueza da carne, à fraqueza da ira, não é? Se você não viver com o auxílio dos sacramentos. Importante saber isso. O sacramento da confissão, ele não somente apaga os seus pecados. Ele, além de apagar os seus pecados, ele te dá uma graça especial de fortaleza para pouco a pouco ir vencendo os seus defeitos. Então, ele aumenta na sua alma a graça santificante, aquela que eu falei que Adão e Eva perderam, e Jesus trouxe com a sua redenção, cada vez aumenta na nossa alma essa glória, a presença de Deus dentro de nós, né? A graça santificante. Eu confessei o melhor que eu me lembro, o número de vezes que eu cometi o pecado grave, quer dizer, eu procurei fazer um bom exame de consciência, procurei confessar da melhor forma possível, me lembrar principalmente dos pecados graves, enumerar os pecados graves que eu cometi, ou eu me preparei de qualquer jeito da outra vez que eu confessei, né? Confessei com clareza os meus pecados, ou eu fui muito genérico, tentando assim disfarçar o meu pecado, para que o padre não entenda muito bem. Gente, isso é falta de humildade. E Jesus dá o exemplo do publicano e do fariseu. Os publicanos tinham fama de serem grandes pecadores, porque eles cobravam os impostos, muitas vezes a mais do que deveriam cobrar. Eram tidos como um povo sem valor. Já os fariseus eram tidos como santos. E no Evangelho Jesus diz, um fariseu de cabeça erguida, obrigado, meu Deus, porque eu jejuo, porque eu pago o dízimo, porque eu sou isso, isso e aquilo, porque eu sou muito santo e não sou como esse publicano que está aí. Já o publicano se humilhava, com a cabeça baixa, nem olhava para o altar e dizia, Senhor, tem piedade de mim, que eu sou um verdadeiro pecador. E Jesus diz, quem se humilhou saiu exaltado. O publicano saiu perdoado por Deus, o fariseu não. Importantíssimo, quando você for se confessar, peça à Virgem Maria que dê a humildade dela ao seu coração. Não tenha vergonha. Eu dizia para minha mãe, mãe, eu tenho vergonha de contar os pecados para o padre. Ela dizia, você não teve vergonha de cometer os seus pecados na frente de Deus, de ofender o coração de Deus. E eu pensava, realmente minha mãe tem razão, né? Nós temos vergonha de contar, mas não temos vergonha de fazer. Precisamos nos humilhar, a humildade toca o coração de Deus. Por isso, não tente esconder, guardar uma boa imagem sua, eu sou bonzinho. Fala a verdade, seja sincero. Pecado tem nome, não dê rodeio não, até porque isso faz perder tempo da confissão. Adorei ao inimigo de Deus, a Satanás? Invoquei alguma vez a ele? Olha que terrível, gente. Infelizmente, nesses tempos difíceis, isso tem acontecido com frequência. E depois, para desfazer o mal que é feito, é um estrago muito grande, infelizmente. São muitas ilusões, muito iludidas muitas pessoas. Usei coisas, li textos, ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Sou supersticioso. Pratiquei a magia, o espiritismo, fui às bruxas, aos médiuns, aos curandeiros. Pratiquei a adivinhação através da astrologia, jogo do copo, aquela tábua de Ouija, né? Do pêndulo, das cartas de tarô, da leitura da palma da mão ou coisas semelhantes a essas. Acreditei em horóscopos, todas essas coisas da nova era, da New Age, algo que faz muito perigo, muito mal às almas. Usei amuletos, acreditei em horóscopos, usei amuletos como ferradura, chifre, figas, cristais ou coisas semelhantes que dão sorte, né? Cristais de energia. Acreditei nas energias, nas ideias da nova era, na reencarnação, no reiki. Tudo isso, Padre Duarte Lara,
mostra para a gente num livro que ele escreveu que está tudo condenado pela igreja, tudo contrário à doutrina da igreja, à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição, tudo contrário à nossa fé. Precisamos ser muito decididos na nossa fé. Uma pessoa que diz-se cristão e não acredita nos ensinamentos que Cristo deixou na sua igreja e há 2000 anos são imutáveis. Se você acredita em reencarnação, você não tem o conhecimento da doutrina da ressurreição de Cristo. Senão, Jesus teria morrido na cruz não como Salvador, mas Jesus teria morrido na cruz como um criminoso que precisou pagar os seus pecados. Né? Essa lei do karma. E não dá para conciliar, é impossível conciliar a ressurreição com a reencarnação. Quem acredita em reencarnação, até mesmo nas aparições de Nossa Senhora, ela tocou nesse assunto. Como é errado ensinar isso, como isso traz confusão para as pessoas. Segundo mandamento da lei de Deus, não invocar o nome santo de Deus em vão. Será que eu blasfemei? Falei sem respeito contra Deus ou contra os santos, contra as coisas santas? Falei mal da igreja, do papa, dos bispos ou dos padres? Pronunciei levianamente ou sem respeito o nome de Deus, por exemplo, em piadas, anedotas? Olha, gente, aqui eu dou o conselho, a Carta de Judas, o último livro da Bíblia antes do Apocalipse. Bem pequenininho. Lá vai dizer que o arcanjo Miguel, quando ele foi repreender Satanás, ele não disse uma palavra maldita para Satanás. Ele disse assim, que o próprio Senhor te repreenda. E a carta de Judas Tadeu vai dizer assim, e nós, no nosso orgulho, falamos mal das coisas sagradas. Se nem o grande anjo Miguel disse palavras de maldição para o inimigo, e nós falamos mal de um bispo. Uma coisa é você dizer, olha, não se confesse porque esse padre está ensinando coisas heréticas. Isso daí precisa ser advertido. Precisa ser para as pessoas se afastarem de alguém que é um lobo vestido de cordeiro, que está, pelo menos por enquanto, ensinando heresias. E isso deve ser feito. Agora, falar mal, ficar fazendo fofoca, chacota, ou falando da vida pessoal de sacerdotes, de bispos, do Papa, isso é algo profundamente grave. É um pecado que vai contra o segundo mandamento. Eu participei dessas piadas, dessas zombarias das coisas sagradas, fiquei achando graça, dando meu consentimento, também isso é pecado. Jurei sabendo que era falso o que eu prometia. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita. Roguei pragas. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que eu tenha feito a Deus ou a algum santo. Meus irmãos, eu só quero reforçar essa palavra, roguei pragas. Cuidado, papai e mamãe, com o que você diz para os seus filhos. Não diga palavras negativas. Esse menino não presta. Essa menina nunca vai ter futuro. Essas palavras são palavras malditas. Diga assim, meu filho, você é muito bom, não faça isso. Minha filha, você é inteligente, tenta mais uma vez que você vai conseguir. A sua palavra tem o poder de fazer crescer ou de fazer definhar os seus filhos. Por isso, toma muito cuidado, todos, mas especialmente aqui eu falo para os pais, tomar esse cuidado e pedirem perdão e reparar esse erro se fizeram isso. Terceiro mandamento da lei de Deus, santificar os domingos e festas de guarda. Faltei à missa do domingo ou em algum dia santo? Cheguei tarde à missa por minha própria culpa? Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade? Tem as exceções dos trabalhos do domingo, trabalhos essenciais, e mesmo assim a igreja sabiamente permite que você possa ir à missa do sábado a partir de meio-dia com a liturgia do domingo, para aqueles que por motivo grave não podem ir à missa de domingo. Não é para você trocar o domingo pelo sábado sem nenhum motivo. E não existe isso de substituir, não, eu não vou à missa no domingo, mas eu vou na segunda-feira. Isso não existe, gente. Se você está vivendo um trabalho opressor, peça a Nossa Senhora, ela vai te ajudar, vai te dar um trabalho melhor ainda, com a graça de Deus, para que você possa ser fiel nos mandamentos da lei de Deus. O pai de Santa Teresinha, ele não trabalhava no domingo e fechava a relojoaria.
O seu concorrente deixava aberta no dia de feira, que chegava muita gente no domingo. O que aconteceu? Deus abençoou o pai de Santa Teresinha e não abençoou o outro. O outro faliu e ele ficou sozinho, o pai de Santa Teresinha, Luiz Martin, né? Sozinho no mercado. Então, Deus abençoa quem é obediente. Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, domingo, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso também, que é justo e necessário, no domingo e nos dias solenes. Esse é o terceiro mandamento da lei de Deus. Quarto, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Obedeci aos meus pais enquanto eu estive sob a sua tutela. Manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito. Toco aqui num assunto. Se existe rancor, dificuldade de perdoar, porque o pai ou a mãe feriram profundamente, peça todas as noites com uma Ave Maria a graça de perdoar, para que você possa obedecer o quarto mandamento. Eu sei que às vezes é difícil, mas isso liberta o nosso coração. Eu ajudo os meus pais espiritualmente e materialmente. Eu os entristeci com as minhas atitudes e comportamentos. Os abandonei na sua velhice ou na doença. Tenho rezado por eles. Zanguei-me com os meus irmãos. Maltratei-os. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Gente, São Paulo vai dizer que aquele que não trata bem os da sua própria casa é pior do que o incrédulo. As primeiras pessoas que eu tenho que dar o exemplo de boa convivência, de perdão, de paciência, de amor, são os da minha casa, são os do meu convívio diário. Por isso, toma muito cuidado nesse assunto. Eu sei que nem sempre é fácil, mas é o verdadeiro amor de Cristo que nos sustenta. Então, em primeiro lugar, é a nossa casa. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Não podemos dizer que o filho escolhe a religião que ele quiser. Não. Você na escola ensina os princípios que devem ser ensinados. Você coloca o seu filho para tomar injeção que precisa tomar. Para ir ao dentista ele não quer ir, você leva. Para a igreja também. Depois que ele for adulto, ele escolhe. Mas enquanto ele está sob a tua tutela, você deve ensinar a fé cristã, transmitir ao seu filho a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina católica. Depois ele escolhe, mas você precisa plantar, cuidar dessa plantinha que Deus te deu para cuidar. Atrasei o seu batismo, o batismo dos meus filhos, ou a sua primeira comunhão. Tenho me empenhado na sua educação, protegendo-os do pecado. Gente, que responsabilidade dos pais. Mais do que a educação e a saúde, é proteger do pecado. Proteger a salvação eterna dos nossos filhos. Dê-lhes maus exemplos, isso é importante confessar. Corrigir com firmeza e paciência os seus defeitos. Até para corrigir deve ser feito com amor, mas com firmeza, né? Fui amável com os estranhos e, ao contrário, pouco amável na vida de família. Confessemos esse pecado. Ser muito cortês com todo mundo de fora e ser sem paciência nenhuma com os de dentro de casa. Usei palavras duras com meu esposo ou esposa. Evitei as discussões diante dos filhos mais pequenos. Isso é amor verdadeiro, né? Perdoo ao meu esposo ou esposa as suas falhas, seus defeitos. Tenho-lhe faltado respeito. Ajudo dentro das minhas possibilidades e os meus familiares nas suas necessidades espirituais ou materiais. Obedeço à igreja ou fico discutindo os seus preceitos. Os 5 mandamentos da igreja, né? Guardei a abstinência de carne na sexta-feira ao longo do ano. É um dos mandamentos da igreja, né? Se abster de carne nos dias que a igreja manda. Fazer abstinência e jejum no dia que a igreja manda. Toda sexta-feira a igreja pede que façamos abstinência de carne, né? E a igreja permite aqui no Brasil, foi delegada à CNBB essa autorização de, se alguém precisar trocar, troque por uma esmola, por uma obra de caridade. Mas todo católico deve fazer essa abstinência de carne, ou se for trocar por uma obra de caridade verdadeira, efetiva, não é?
Guardei o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Como obrigação, a igreja só coloca esses 2 dias do ano para fazer o jejum e a abstinência de carne. Também a gente pode colocar aqui um cardzinho para você, se tiver dúvida nesse assunto, para esclarecer tudo bem direitinho sobre a diferença de jejum para abstinência e quais tipos de jejum que devem ser feitos. Me confessei pelo menos uma vez ao ano, outro mandamento da igreja. Pelo menos uma vez ao ano, no mínimo, devemos nos confessar. Se passar disso, estamos fora da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos renovar a nossa confissão. Comunguei pelo menos uma vez ao ano, no período da Páscoa. É o mínimo exigido também, que você comungue pelo menos no tempo pascal, né? Então, claro que isso é o mínimo que a igreja exige, mas quando a gente deixa de fazer até o mínimo, a nossa alma está ladeira abaixo, correndo grande risco. Por isso, se você errou nisso, Deus de misericórdia quer te acolher como acolheu o filho pródigo. Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades. Outro mandamento da igreja, dar o dízimo dos nossos ganhos, né? Isso daí também é um mandamento da igreja. Obedeci ao Papa, ao Bispo, ao Pároco, obedeci às suas justas determinações das autoridades civis, aquilo que é justo. Quando é uma lei ímpia, contrária aos mandamentos de Deus, não se deve obedecer. Nada que é contrário aos mandamentos de Deus se deve obedecer. Porém, as leis justas devem ser obedecidas e é pecado desobedecer, né? Se a lei do Estado diz que você nessa avenida só deve ir em tal velocidade e você passa da velocidade porque você é desorganizado no seu horário ou por outro motivo, você está cometendo um pecado, né? Então, faltando com os nossos deveres civis. Um cristão, ele vai além dos deveres civis. Ele faz muito melhor, ele dá exemplo na sociedade. 5º mandamento, não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmos ou ao próximo. Causei prejuízos ao próximo com palavras ou com obras. Importante refletir nisso, gente. Vamos estar quites com Deus. Desejei mal ao meu irmão, agredi alguém, insultei alguém. Isso é importante contar cada vez que eu ofendi, que eu insultei. Claro, se faz muitos anos que você não confessa, não dá para lembrar tudo, né? Mas você diz, muitas vezes eu fiz isso, né? Mas se você confessa com frequência, é bom dizer a quantidade de vezes. Olha, ofendi meu irmão, meu pai, minha mãe, ofendi meu colega de trabalho tantas vezes. Isso daí é importante. Deixei-me levar pela ira, alimentei pensamentos de vingança. Deixo guardar no coração o ódio ou rancor a alguém. Na quaresma de São Miguel em especial, mas em qualquer período, pela oração, peça ao Senhor que arranque isso do seu coração e o Senhor vai arrancar. Perdoei verdadeiramente as ofensas que eu recebi. Deixei de falar ou nego a saudação a alguém. Isso é pecado também, gente. Cheguei a ferir ou tirar a vida do próximo. Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente. Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo de matar as criancinhas no ventre de suas próprias mães. Se eu colaborei de qualquer modo, mesmo indireto, isso também pesa sobre mim, preciso confessar. Pratiquei e aconselhei, isso eu falei, defendi esse pecado em certos casos. Em certos casos é lícito matar criancinha no ventre da mãe. Se eu pensei assim, é hora de reformar, converter a minha forma de pensar e de viver. E confessar esse pecado. Fui gravemente imprudente na condução de veículos, colocando ou pondo em risco a minha vida e de outras pessoas. Cometi algum atentado contra a minha própria vida. Isso é pecado também, gente. Eu sei que existem momentos difíceis, mas que a nossa confiança em Deus supere, porque Deus é maior que as nossas tribulações e dores.
Se veio esse pensamento, essa tentação e eu dei algum consentimento contra a minha própria vida, precisamos fazer alguma penitência, alguma reparação e o Senhor vai nos dar forças para vencer. Cometi algum atentado contra a minha própria vida, alimentando pensamentos de suicídio. Embriaguei-me ou, levado pela gula, comi mais do que devia. Isso também é matéria de confissão. Usei drogas. Preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo de algum perigo material ou espiritual que ele se encontrava. Uma das obras de misericórdia, aconselhar os que erram. Escandalizei o próximo, incitando-o a pecar com as minhas conversas, com meu modo de vestir, ou convidando a praticar alguma má ação. Eu visto-me com decência ou sou sensual, provocante? Eu mostro o corpo que Deus me deu. O que é bonito é para ser visto. Gente, existe o pecado mortal. Existe o pecado, a inclinação para o pecado, por causa do pecado de Adão e Eva. Não podemos ser ingênuos. Nós sabemos que efeito que causamos no outro, da maneira de vestir, da maneira de se comportar. Por isso, vamos seguir a nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo, com a luz da palavra de Deus, a luz dos ensinamentos da igreja. Então, tira toda a malícia do nosso coração, Senhor, na maneira de vestir, na maneira de me comportar com meu irmão, com minha irmã. Procurei reparar o mal que eu causei pelo escândalo. Entenda bem, a palavra escândalo, no sentido original, significa colocar pedra de tropeço. Escândalo é quando você peca de uma maneira que você leva outras pessoas a pecar. Algum pecado que leve outros a pecar também é chamado escândalo. Então, tem uma consequência maior ainda. Por exemplo, um pai que faz um pecado na frente do seu filho, ele comete o pecado do escândalo. Além do peso do seu pecado, ele precisa confessar o escândalo que causou aos pequeninos, né? Da mesma forma, um sacerdote, um religioso, alguém que está à frente de uma comunidade, tem que reparar também esse pecado. 6º e 9º mandamentos. Guardar a castidade nas palavras e nas obras, é o 6º, e guardar a castidade nos pensamentos e desejos, é o 9º. Né? O 9º a gente ouve, não desejar a mulher do próximo, é muito parecido com o 6º, que é não pecar contra a castidade, mas de maneira interior, o 9º. Consentir em pensamentos ou desejos contra a castidade, lembrando, sentir não é pecado. Não é o que entra no homem que mancha o homem, mas é o que sai do seu coração. Por isso, se vem uma imagem ruim, você pode fugir. Aliás, claro, se você não é o que entra no sentido de que a decisão do seu coração é que é o pecado, mas se você começa a olhar para redes sociais, olhar para imagens imorais, isso entra no seu coração e você não vai ter força para vencer. Porque você mesmo, quem se coloca em situação do pecado, já está pecando. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se você tem sentimentos, tentações fortes, o pecado não é sentir. O pecado é quando você diz sim ao pecado. Às vezes você diz sim de uma maneira fraca, é pecado. Mas se você diz sim de uma maneira plena, é pecado mortal. Não é? Fixei o olho, ou falei, ou li coisas sensuais ou obscenas. Se eu fiz isso, confessar, anote aí. Eu vi pornografia, e hoje em dia é coisa tão acessível até para as crianças, infelizmente. Né? Então, muito cuidado. Pornografia não é somente ir em sites pornográficos. Às vezes, em coisas das redes sociais mais comuns, já estão colocando pornografia. Muito cuidado com isso, que a gente tenha a humildade de confessar se a gente deu algum consentimento nessa parte. Procurei o prazer sexual por si mesmo, fora do ato conjugal. Tive liberdades no namoro, respeitei o corpo de minha namorada ou do meu namorado, pequei contra a castidade por atos, sozinho ou acompanhado. Meus irmãos, Nossa Senhora diz que o pecado que mais tem levado as almas para o inferno são os pecados nessa área da castidade, chamados pecados da carne. Também são chamados pecados contra a pureza, pecados de impureza. São Paulo diz que todos os outros pecados você peca fora do seu corpo.
quer dizer, não atinge diretamente ao seu ser integral. O pecado contra a castidade não é o pior de todos os pecados. Existem pecados que são até mais graves, mas esse é o pecado que mais tem levado as pessoas à perdição. Por isso devemos tomar uma atenção especial aqui. Por exemplo, o namoro. Os santos vão ensinar, você vai ver aqui no Nordeste, Frei Damião era muito sério com isso, Padre Pio. Você vai ver como é que foram os namoros nesses 2000 anos de igreja. Somente nesses 2 últimos séculos que namoro se tornou sinônimo de quase um matrimônio. O tempo do namoro é o tempo de conhecer o coração, conhecer a alma. Não é um tempo de proximidade, de corpo. Hoje em dia existe uma noção muito errada, até dentro da Igreja Católica. Muitas vezes acontece essa noção errada. Namoro é um tempo de conhecer a alma, porque aí depois no casamento o corpo vai ser a união dos corpos, será uma expressão de 2 corações que já estão unidos. E aí sim, dentro do matrimônio, essa união vai gerar vidas. É algo muito belo o matrimônio, que tem sido profanado pelo sujo, que é o inimigo. Devemos tomar muito cuidado nesse tempo, nesse ponto em especial. E vai dizer aqui, pequei contra a castidade sozinho, está falando aqui entre parênteses, masturbação. Você pode dizer, mas qual o problema cometer esse pecado? Se eu tenho prazer e eu não estou fazendo mal a ninguém, como diz São Paulo na Bíblia, aquele que peca no pecado impuro está pecando contra o seu próprio corpo. E isso hoje a ciência explica. A pornografia, a masturbação faz com que você estrague a sua sexualidade. Quando você se casar, estou falando principalmente os homens, mas também as mulheres, você não vai dar conta de ter só uma esposa. Você vai atrás de outras. Você já está estragando a sua sexualidade em outros sentidos também, né? A ciência mesmo explica isso. E mais difícil vai ser o seu matrimônio ser duradouro. Você ter um amor verdadeiro e não olhar para as mulheres, para a sua própria esposa, como somente um objeto de prazer. Por isso é tão sério a vigilância nesse ponto. Porque a sexualidade humana, diz o Catecismo da Igreja Católica, diz respeito a todo o seu ser, toda a sua capacidade de se relacionar com o próximo. E Deus é trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a família é a imagem da Trindade. Quando você prejudica a sua sexualidade, sua capacidade de se relacionar no amor com as pessoas, essa relação fica manchada pelo egoísmo. Né? Como diz o Papa João Paulo II, no princípio Adão e Eva olhavam um para o outro e a felicidade de um era trazer a felicidade para o outro. Era autodoação, era expressão de amor. Depois do pecado original, um olhou para o outro com um olhar de como que se diz, de aproveitamento do outro. Não de autodoação como era antes, mas agora um relacionamento egoísta, um relacionamento de usar o outro e jogar fora. Por isso esse ponto da castidade é o ponto muito importante de prestarmos atenção. E não só sozinho, mas pequei acompanhado nessa área da castidade, que seria o adultério, a fornicação, o pecado com pessoas do mesmo sexo, que é um pecado contra a natureza, como ensina a igreja, né? Havia alguma circunstância especial que tornou esse pecado mais grave. Por exemplo, se foi com alguém da sua família, isso torna mais grave, irmão, irmã, né? Ou então, se foi com uma pessoa consagrada a Deus, isso, além de ser pecado de fornicação, é um sacrilégio. Que mais? Se foi com alguém menor de idade, além de pecado, é crime perante a lei. Você precisa contar essas nuances, esses detalhes para o sacerdote, né? Todo pecado fora do casamento é pecado mortal de fornicação. Mas se a pessoa, por exemplo, já é casada, além da fornicação, entrou aí o adultério, a traição. Tudo isso deve ser colocado para o sacerdote. Vivo maritalmente com alguém com a qual não estou casado pela igreja,
A gente já falou disso, né? A pessoa está vivendo junta, você está em pecado mortal, não pode receber a comunhão. Ah, a igreja não deixa eu receber a comunhão. Não, você que não se decidiu de mudar a sua vida e se casar na igreja. Se não quer casar na igreja, viva como irmãos. Aí vocês podem comungar. E nos casos de pessoas que estão numa situação irregular, por quê? Porque a outra pessoa já foi casada, é uma situação de adultério que vocês estão vivendo. Não podem casar na igreja. Ah, irmão, a igreja não deixa eu confessar. Deixa sim, é só você deixar o pecado. Ah, mas nós já temos 3 filhos e vivemos juntos na mesma casa. A partir de hoje, viva como irmão e irmã. Porque enquanto não for provado que o outro casamento é nulo, vocês não podem viver como marido e mulher, porque vocês não são marido e mulher. Então, se vocês realmente amam a Deus, vocês vão rezar e clamar ao Senhor e vocês vão esperar todo o processo de nulidade, porque o sexo não deve ser o Deus das nossas vidas. Nós, irmãos e irmãs aqui, vivemos a castidade no celibato, vivemos sem o sexo. Por quê? Porque o sexo não é o Deus da nossa vida. E se você ou a pessoa que você está junto cometeu um erro, ou então se separou, ou então faça essa abstinência até que se descubra se é nulo ou não. Se for nulo, vocês poderão casar na igreja. Se não for nulo, vocês podem viver como irmãos, sim, e não vão morrer por causa disso, não. Vão viver na graça de Deus, fazendo reparação do pecado que foi cometido. Gente, isso não é coisa impossível. O sexo tem sido o Deus da vida. Uma vez no exorcismo o demônio disse que ele fez com que o sexo fosse o Deus das pessoas. E isso não pode entrar na vida de um cristão. A sexualidade é bela quando é unida ao espírito de sacrifício dentro da família, com o esposo que dá a vida pela sua família, a esposa que dá a vida pelos seus filhos. Então, se não houver sacrifício, não existe redenção, né? Então, se na verdade não existiu nulidade, ou se estão esperando a nulidade, se vocês viverem como irmãos, vocês vivem os mandamentos de Deus e podem sim confessar e comungar com a graça de Deus. O que mais? Permitir que situações que me colocaram numa situação próxima do pecado, ir para um ambiente de pecado, já é pecado. A não ser que alguém te levou por engano, você não sabia. Mas se você tem problema com bebida e você vai naquele barzinho que você sabe que você cai, só de você caminhar por ali, você já pecou. Você devia ter dado a volta. Se você vai para um ambiente que você sabe que vai cair no adultério, que você sabe que vai conversar conversas impuras, só de ir para um ambiente de pecado, os santos ensinam, você já está pecando. Tenho em conta que expor-me a essas ocasiões já é pecado? Antes de assistir um filme ou ler um livro, procuro informar-me sobre sua classificação moral. Usei do matrimônio indevidamente procurando prazer sexual fora do ato conjugal. Aí você pode se aprofundar sobre a teologia do corpo, para ver como viver uma espiritualidade, mesmo as pessoas que são casadas. A Santa Jacinta uma vez disse, Nossa Senhora revelou a ela, muitos matrimônios não são de Deus, não agradam a Deus. Pessoas que, desculpe falar isso com clareza, mas pessoas que mesmo sendo casadas na igreja, o marido trata a sua esposa como se fosse uma prostituta. Vivem coisas dentro da... Tudo é permitido para quem já é casado na igreja? Não é assim que funciona, não. O verdadeiro amor tem expressões de amor, de carinho, sim, mas... Tome cuidado, procure conhecer a teologia do corpo para você ver a beleza do matrimônio e não agir como a igreja diz, quando se age como animais, isso daí é antinatural e anticristão. Neguei ao meu cônjuge os seus direitos, 1 Coríntios 7, você pode ler e entender melhor. Tive intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção. Gente, eu já toquei nesse assunto, por exemplo, o que é chamado de coito interrompido, ou onanismo. A pessoa que interrompe a relação sexual para que não aconteça a fecundação é pecado mortal.
Ou então usar outros contraceptivos, como vai dizer aqui, tomei a pílula, usei preservativo, ou dispositivo intrauterino, laqueei as trompas, ou interrompi o ato conjugal para evitar filhos, é pecado grave. Eu vou já explicar isso aqui. Aconselhei ou defendi a contracepção. Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder gerar filhos, ter descendência, e atuo deste modo sem razões graves. Se você quiser depois, você pode ver o documento Humanae Vitae. Se escreve Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. O Papa sofreu muito por causa desse documento. E o Padre Pio, nessa época, 1968, Revolução Sexual, disse que quem não obedecesse o Papa estava desobedecendo profundamente a Cristo. Esse documento o Papa mostrou que se não vivessem o que a Igreja ensina, a família iria se destruir. O que nós estamos vendo hoje? Então, a Igreja ensina que o ato conjugal precisa ter 4 pontos. Vamos ver se eu consigo lembrar os 4. Ele precisa ser fecundo, ele precisa ser fiel, ele precisa ser total e ele precisa ser livre. Se algum desses pontos faltar, o ato conjugal é luxúria, não é amor verdadeiro. Então, se está fechado a fecundidade do Espírito Santo, não é do agrado de Deus. Mas, irmão, em todo ato conjugal precisa ter filho. Em todo ato conjugal precisa estar aberto ao Espírito Santo de Deus, que é vida. Você prometeu no dia do seu matrimônio. Está disposto a receber todos os filhos que Deus desejar te dar? E vocês disseram sim. Então, se existe um motivo grave, o documento diz justo e grave, para que você não tenha filho por enquanto, por algum motivo justo ou grave, por exemplo, doenças graves, uma situação de miséria, realmente situações graves, você conversa com seu diretor espiritual. E assim você pode fazer isso que está escrito no final aqui, viver o método Billings, esse método que no período fértil se abstém da relação conjugal. Então isso é permitido pela igreja em motivo grave e justo. Irmão, eu não concordo com o que a igreja ensina. Não sejamos soberbos. A igreja em 2000 anos não muda. E por isso sempre foi luz. Mas nesses tempos agora, em que se descobriram esses métodos contraceptivos, meus irmãos, a sociedade está paganizando, se destruindo por causa disso. É o pecado que mais leva as almas para a perdição do inferno. Por isso, procura seu diretor espiritual, obedeça os documentos da igreja, faça uma boa confissão. Se você usa alguma dessas coisas como contraceptivo, pare de usar. Se você fez alguma dessas formas que são reversíveis, faça cirurgia para reverter. Se é irreversível, faça alguma penitência de reparação, ajudando crianças carentes, de algum modo reparar esse fechamento à vida que por ignorância talvez você possa ter cometido, né? Mas é um ponto a se renunciar, a se arrepender e se confessar. Faltei a fidelidade conjugal por pensamentos ou por ações. Faltar a fidelidade com o esposo ou com a esposa não é somente saindo com uma outra pessoa. Hoje em dia, infelizmente, existe esse adultério virtual, sexo virtual, entre aspas. Será que você está tomando cuidado com isso? Ou então amizades muito próximas? Gente, está muito perigoso o tempo que a gente vive hoje. A gente deve se confessar com frequência e lutar. Se você, mesmo de maneira virtual, cometeu o adultério, ou como diz aqui no final, mantenho amizades que são ocasião habitual de pecado ou infidelidade. Amizades que são um afeto muito grande. Você é casada com o seu esposo, mas você tem um amigo no trabalho que você conta muito suas intimidades. Corta isso. Cuidado. E teu anjo da guarda sempre te avisa, alerta na sua consciência, dizendo sinal vermelho ou sinal amarelo, cuidado. Então aqui, ó, estou disposto a abandonar essas amizades muito perigosas. É preciso dar um corte definitivo, senão não conseguimos, somos fracos. 7º e 10º mandamento. Não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo.
não cobiçar as coisas alheias. Roubei algum objeto ou alguma quantia em dinheiro. Tive inveja dos outros. Cobicei as coisas alheias. Paguei aos outros salários devidos pelo seu trabalho. Paguei os impostos. Trabalhei com empenho as horas que eu devia ou desperdicei tempo do meu trabalho. Olha, gente. Abusei da confiança dos meus superiores. Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou da baixa médica. Desrespeitei os direitos do autor, copiando livros, programas, filmes, músicas, contra a vontade do autor, toda essa parte ilegal, né? Também na área da internet. Devolvi ao respectivo dono coisas emprestadas ou encontradas. Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia. Prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens. Enganei o próximo cobrando mais do que o valor justo combinado, ou alterando a quantia ou qualidade dos bens ou dos serviços prestados. Isso fere muito o coração de Deus, porque é ferir com a justiça e com a caridade, ser injusto com os nossos irmãos para receber vantagem, né? Reparei todas as injustiças que eu pratiquei da melhor forma possível. Tolerei abusos e injustiças que eu tinha obrigação de impedir, fiz vista grossa. Eu vi um negócio correndo ali errado e não falei para ninguém para não ser prejudicado. É covardia, né? No Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismos. Gastei mais do que permitem as minhas possibilidades, certa gula no comprar, às vezes vício no shopping, em compras, né? Desperdicei dinheiro no jogo ou outras coisas fúteis. Tratei com cuidado das minhas coisas. Olha, gente, não é errado você ter um momento de lazer. Tudo com equilíbrio é bom. Mas hoje em dia existe esse apelo muito grande à perda de tempo com futilidades e gastos de dinheiro. Isso é pecado, sim. Precisamos nos arrepender e ter um equilíbrio na nossa vida. Tratei com cuidado das minhas coisas ou por desleixo deixei estragar. Eu tenho aqui um objeto que eu comprei e jogo de qualquer forma. Não cuido bem daquilo que eu tenho. Não é um cuidado exagerado, um apego. Mas se eu não cuido bem das coisas, é falta de gratidão a Deus por aquilo. Ah, foi fruto do meu trabalho, sim, mas também foi dom de Deus. Tudo que temos é dom de Deus. Devemos zelar com cuidado o que é nosso e o que é dos outros. Sei aceitar com o espírito cristão a falta de coisas necessárias, ou nesses momentos eu me deixo vencer pela murmuração, pela revolta. Gente, o nosso mestre não teve onde nascer, o nosso mestre não teve onde morrer, onde ser enterrado. O túmulo foi emprestado. Jesus vivia da doação das pessoas, dormia nas casas das pessoas, às vezes no chão, no relento. Jesus viveu pobre, simples, ele que é a própria riqueza do céu. E nos ensina, não é pecado você ter bens materiais, mas é pecado quando você se apega ao luxo, ao conforto, se apega a esses bens materiais. Santa Teresinha diz, nós fazemos votos de pobreza, mas de vez em quando é importante que essa pobreza se faça sentir quando acontece alguma coisa que a gente tem necessidade, quando falta água, né? Quando tem algum contratempo, será que você se revolta ou você se esquece que um verdadeiro cristão imita Jesus, louva a Deus nas dificuldades, nas penúrias? São Paulo em Filipenses vai dizer, aprendi a me contentar com pouco ou com muito, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele não se apega nem a um nem a outro, se apega só a Deus, né? 8º mandamento. Não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Esse mandamento, gente, disse mentiras. Minto habitualmente com a desculpa de que se tratam de mentiras que não prejudicam ninguém. Gente, Jesus disse, seja seu sim, sim, seja seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ah, uma mentirinha de nada.
toda mentira é um beijo na boca de Satanás. E você fica com o bafo de Satanás, o bafo do inferno. Deus nos livre. Se você conta mesmo a mentira que você diz que é mentirinha, não existe mentirinha. Confesse, porque você se uniu a Satanás. Se você tem uma situação que é difícil, que você precisa evitar de falar algo, você pode evitar, mas não mentir. Você pode silenciar, se for justo. Tem certos tipos de omissão que são pecados, mas tem algumas omissões que não são pecados. Por exemplo, não é a hora certa ainda de eu falar, de eu contar para aquela pessoa algo, porque ela está muito nervosa, ela não vai receber bem aquilo, né? Se uma pessoa está doente e os médicos disseram que provavelmente ela não tem mais tempo de vida, não minta para essa pessoa. Peça ao Espírito Santo a maneira certa de contar, mas não minta, porque a pessoa saber que vai partir e se preparar bem para a morte, muitas vezes é a conversão da pessoa nessa hora. A grande tempo de conversão, felizes aqueles que sabem a hora da sua partida, têm uma noção para poderem se preparar bem, se arrepender dos seus pecados. Então, peça a Deus a graça, se você precisar não contar, não minta. Peça ao Espírito Santo, ele vai te dar meios, como o próprio Jesus. Tentavam pegar Jesus em emboscadas e Jesus sabia se sair daquelas situações sem nunca contar a mentira. Fiz juízos falsos ou temerários. Copiei a prova dos outros, aqui no Ceará chama de pescar, nos outros lugares do Brasil chama de colar. Eu, quando era novo, não sabia que isso era pecado, eu não fazia. Mas quando eu comecei a fazer, logo em seguida que eu comecei a fazer isso, uma vez ou outra, eu li numa apostila de teologia que isso é pecado, porque você está falsificando um documento. É uma mentira. Você está dizendo que sabe o que você não sabe. Falei, meu Deus! E aí o meu amigo pediu para que eu passasse para ele, eu não passei. Ele ficou com raiva de mim, mas no ano seguinte ele repetiu de ano, mas se converteu e se salvou. Já partiu para a casa de Deus, né? Então, muito melhor você obedecer a Deus e levar a salvação aos seus irmãos. Utilizei de falsidades, revelei sem motivo justo os defeitos graves do meu irmão, que, embora sejam reais, não eram conhecidos pelos outros. Falar mal dos seus irmãos, falar do defeito, denegrir a honra da pessoa, sem um motivo grave que te obrigasse a falar isso. Isso é um pecado, gente. Grave contra a castidade, tem relação contra a caridade, perdão. Tem relação direta com a questão da verdade, difamar o seu irmão. Mesmo que você esteja falando a verdade, você fere a imagem da pessoa. Caluniei, atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros, é pior ainda. Você difamar a pessoa, fazer maledicência de algo que não é verdadeiro. Essa difamação é terrível e gravíssima. Já reparei os males que causei com a difamação, precisamos confessar e fazer penitência para reparar o mal que eu fiz para o meu irmão. Disse mal dos outros, baseando-me apenas nos boatos que ouço por aí, a famosa fofoca, né? Colaborei nas minhas conversas, na calúnia, na difamação ou na murmuração. Semeei discórdias, inimizades ou falsas suspeitas com as minhas palavras. Olha, gente, isso aqui é o ponto de exame de consciência mesmo, para ser extirpado da nossa vida. Exagerei os defeitos do meu próximo. Às vezes, no momento de raiva, né? Aumentamos o defeito do nosso irmão. Gosto de ouvir falar mal dos outros, ouvir fofoca. Caio com facilidade na crítica, na murmuração, uma vigilância, né? E depois de meditar os 10 mandamentos, aqui está no 8º, mas a gente já viu antes o 10º, junto com o 7º, já vimos antes o 9º, junto com o 6º, que são muito próximos um do outro, e a gente termina agora entendendo, será que o meu exame, o que eu preciso fazer para que a minha confissão seja realmente válida e bem feita? Para fazer uma boa confissão, primeiro, tem que fazer o que acabamos de fazer agora, um bom exame de consciência, pedir o Espírito Santo socorro a Nossa Senhora, pedir esse socorro para que você faça de verdade bem feito. Segundo,
precisa estar sinceramente arrependido dos pecados que tanto ofenderam a Deus. Se não tiver arrependimento, a confissão não tem valor. Peça essa graça de estar arrependido, decidido de não mais cometer aquele pecado. Terceiro, ter o firme propósito de não mais pecar. Eu não posso confessar, já está marcado o encontro para o adultério novamente. Eu nem desmarquei e já estou indo confessar. Não, precisa ter esse propósito, e propósito firme, com atitude. Eu não vou mais passar naquele lugar que eu sei que vai me levar ao pecado, né? Quarto, confessar os próprios pecados junto do confessor, dizendo com toda sinceridade, clareza e brevidade. Então, o quarto passo é você chegar ao sacerdote com o coração arrependido, com o propósito de mudar de vida. Depois de ter feito o exame de consciência, você vai ao sacerdote e ali, com a intenção, não tem problema você levar suas anotações, né? Com sincero arrependimento, você vai contar a ele. Não é hora, gente, de falar dos pecados dos outros. Se os outros me entristeceram, me deixaram com raiva, eu posso até citar a circunstância, mas eu estou falando do meu pecado. Não é hora de acusar o esposo, a esposa, de ficar me justificando. É hora de me acusar, para Deus me justificar. Então, confessar de uma maneira breve. Não é para enrolar muito, esse é o objetivo. Eu fiz isso tantas vezes, assim, assim, assim. É para ser claro, não é para ficar dando voltas. E é para ser sincero, né? Ter a humildade de colocar com clareza e sinceridade os seus erros. Quinto, reparar o mal que foi feito, do pecado, com a penitência que o confessor indicar. O padre vai dizer, reze um terço em reparação desses pecados, reze, faça tal penitência, faça um jejum, né? Ah, padre, eu não posso fazer esse jejum. Diga logo, porque aquilo que ele disser, você tem que cumprir para cortar o seu purgatório, né? Para poder reparar as penas temporais do pecado, cortar o seu purgatório. Então, se o padre dá aquela penitência, você tem que fazer. Se você tem a dificuldade, já fale ali mesmo com o sacerdote, para que ele possa ver uma penitência que você possa fazer. E para terminar, a confissão não vai ter valor, não vai ser válida se, primeiro, se você esconder algum pecado mortal. De propósito, você diz, isso daí eu não vou contar, porque eu tenho vergonha de falar isso. Né? Se você não contar algum pecado grave, você está cometendo um sacrilégio. Você não só não vai sair perdoado dos pecados, mas vai sair com mais pecados e mais demônios ainda junto com você. Então, Deus o livre. Se você vai confessar, vá com sinceridade, conte todos os pecados mortais, é obrigação. Os veniais você deve esforçar para contar, ser claro, mas se você esquecer, omitir um pecado venial, por exemplo, sua alma não vai fazer bem para sua alma, mas não é um pecado mortal de sacrilégio. Agora, se você esconder um pecado grave, a sua confissão não vai valer nada e você vai profanar o sacramento. Deus o livre, né? Então você não pode esconder nenhum pecado mortal e nem esconder quantas vezes você cometeu esse pecado. Aquilo que você lembra, claro, principalmente quem confessa com frequência. Cometi esse pecado grave tantas vezes, né? Deve dizer para o padre ter noção da gravidade. Segundo, se você não estiver arrependido do pecado de verdade, você está fazendo um teatro ali, você está cometendo um pecado de sacrilégio. E o sacramento não vale, não perdoa os pecados e você sai com mais pecados ainda. Terceiro, se não estiver com o propósito de mudar de vida, né? Se você não estiver decidido de mudar, de lutar contra esse pecado, não adianta confessar. E quarto, se você não quiser cumprir a penitência que o padre deu. Como eu disse, se tem alguma dificuldade, você conversa com o padre, mas deve obedecer à penitência que foi imposta. Uma vez, eu conto para vocês, termino contando esse fato, uma vez esse padre já estava bem idoso, já tinha alguns problemas psicológicos, uma pessoa foi confessar com ele e ele deu uma penitência muito louca, quase impossível de fazer, de ir caminhando até um lugar muito distante e visitar uma família pobre num lugar muito distante a pé, né? E essa pessoa ficou um pouco desnorteada. O que ela fez? Ela procurou um outro sacerdote.
O sacerdote, claro, entendeu que aquele padre já não estava no uso são das suas faculdades, nem deveria estar atendendo confissão, né? E, por causa disso, o padre permitiu que essa pessoa, o outro sacerdote, com a autoridade sacerdotal, dê uma outra penitência que a pessoa pudesse reparar o seu pecado. Mas isso é algo muito difícil de acontecer. O mais importante, gente, foi longo esse vídeo, sim, mas por quê? Porque esse exame de consciência deve ser uma mudança de vida. Deve ser uma transformação na nossa vida, não sermos a mesma pessoa. Se o único objetivo de Jesus ao vir ao mundo era salvar-nos, para levar-nos ao céu, comer à mesa junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nossa felicidade eterna. Então, se não vivermos os 10 mandamentos, a gente fez aqui basicamente o exame de consciência com a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Se não vivermos os mandamentos, não entramos no céu. Mestre, o que eu preciso fazer para entrar no céu? Viva os mandamentos. E São João vai dizer: eis o amor de Deus, que vivamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Para quem se abre em experiência com o amor de Deus, vai ver que o jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve, é suave. O amor faz todas as coisas se tornarem leves. Eu sei que para muitos isso aqui será uma batalha, porque estão nos vícios, estão acomodados em algumas situações de pecado, mas com a reza do rosário, unidos ao exército de São Miguel, comungando com frequência, confessando com frequência, você vai vencer todas as batalhas. E eu termino dando uma última dica. A novena do Rosário de Nossa Senhora da Pompeia. Situações das mais difíceis. Uma esposa que queria casar com seu esposo na igreja, só eram casados no civil, e ele não queria. Ela começou a rezar a novena da Pompeia e Deus tocou o coração e ele mesmo toma a iniciativa. São várias situações que pareciam impossíveis de sair daquela situação de pecado e Deus dá o socorro com a ajuda de Nossa Senhora. Se apega nela, se apega no Santo Rosário e faça um bom exame de consciência, faça uma boa confissão, para que você já fez agora esse exame de consciência, anotou tudo, faça uma boa confissão para que o Senhor te dê essa vida nova no Espírito Santo. Se você quiser, vamos deixar aqui na descrição esse exame de consciência, você pode imprimir e também vamos deixar lá no Telegram, no nosso canal do Telegram. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nos vemos agora na Quaresma de São Miguel. Você que está vendo esse vídeo em outro tempo, nos vemos nos nossos vídeos diários, nas nossas lives diárias, porque sem cessar o exército de São Miguel está à sua disposição em todas as horas do dia para adorar Jesus, para rezarmos juntos, para socorrer aqueles que necessitam da graça, do socorro espiritual do céu, de uma união com Deus. Deus te abençoe muito e nos vemos nos vídeos diários, nos vemos no dia a dia com a graça de Deus. Deus abençoe e coloque aqui o que você achou desse exame de consciência. Coloque aqui nos comentários o que mais te marcou, o que mexeu com a sua vida. Coloca se esse exame de consciência te ajudou a melhorar o seu discernimento do que é certo, do que é errado, de acordo com o ensinamento da igreja, tá certo? E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas que querem também fazer um bom exame de consciência. Deus abençoe, nos encontramos em cada dia com a graça de Deus.